bem-vindos ao apartamento Anapurus, um apartamento que une história e modernidade. Esse prédio fica aqui na região de Moema. Foi construído há cerca de 25 anos e a moradora aqui mora há mais ou menos uns 20 anos. Ela mora sozinha, mas ela adora receber e adora cozinhar também. Aqui a gente optou por deixar a cozinha fechada, não aquela cozinha em conceito aberto que a gente tem visto ultimamente. Para ela era um fato muito importante. Ela gosta muito do cinza, então vocês vão ver bastante essa cor por aqui, mas a gente trouxe cores modernas também para dar aquele toque mais alegre no apartamento. Restauramos muita coisa, modificamos e trouxemos também praticidade, mexendo na medida e profundidade de algumas coisas que eu vou mostrar para vocês que no dia a dia fazem toda a diferença. Entrando no apartamento, aqui do lado esquerdo, você entra para a área de trabalho, onde fica a cozinha e a lavanderia. Aqui a gente aproveitou muita coisa, apesar de parecer tudo novo, eu vou colocar umas fotos para vocês de como era essa cozinha. A gente aproveitou todos os armários. Então o que a gente fez? Trocou a parte da folha, dos acabamentos e também os puxadores, para ser mais fácil de higienizar e ficar mais moderno. Aqui a gente remodulou um pouco a posição, né? Criando esse nicho para ela colocar algumas decorações, alguns objetos interessantes. E claro, colocamos uma fita de LED para evidenciar esses objetos também. O micro-ondas para ela não era uma exigência que ficasse na parte baixa, apesar da gente sempre indicar porque é mais prático no dia a dia. Ela preferiu aqui na parte de cima para não poluir, mas ficou uma altura boa. Ela tem muito espaço de armário aqui na parte de cima. Aqui no fundo, a gente colocou um revestimento que foi um pouco mais caro, que foi o ônix, um porcelanato que imita, né, aquela pedra ônix. Esse purificador ela já tinha, então ela preferiu manter, a gente tentou da forma mais discreta possível. No restante, a gente colocou um revestimento da Porto Belo branco mesmo, para não ficar tão caro na hora da reforma. Aqui na bancada, a gente aprofundou bem ela era super estreita. E é super interessante você ter uma bancada profunda, porque você consegue ajeitar coisa até atrás da pia. No dia a dia isso faz toda a diferença. Então, o marceneiro teve que fazer umas pequenas adaptações na parte de baixo, mas ele também conseguiu aproveitar tudo. A gente tem uma boa área molhada aqui para colocar o escorredor, uma boa área seca para colocar uma airfryer, uma sanduicheira. E aqui também uma boa área seca que serve de apoio para esse fogão, que futuramente ela vai trocar, mas que por enquanto a gente deixou um espaço um pouco a mais, porque mesmo que ela troque por um fogão maior, ele continua cabendo, mas ela continua tendo uma excelente área de trabalho seca aqui. Na parte de baixo também foi tudo trocado. Ela tem um excelente espaço de armazenamento aqui, em todas as portas. Aqui, muitas gavetas. E aqui também, ao invés de colocar um carrinho, a gente colocou um espaço de armazenamento para colocar um galeteiro embaixo, papel filme. Foi assim que ela preferiu, eu acho excelente a ideia. Aqui ela tinha um porcelanato num formato pequeno e super antigo, lindo, mas a gente não conseguiu aproveitar de tão mal colocado que ele estava. Realmente não tinha como. Mas ela quis manter um pouco do brilho, do polimento do porcelanato. Então a gente escolheu o modelo 90x90, brilho suave, umas rajas cinza e um cinza com fundo levemente azulado. E também um pouco de pigmentação marrom, que combina um pouquinho com a pigmentação que a gente tem aqui no ônix. Nessa área, a gente fez um cantinho do café. Aqui ela também pode colocar a cafeteira dela, açucareiro, biscoitinhos. Ela tem uma fruteira de família linda pintada à mão. Então, para valorizar essa área e torná-la super útil, a gente deixou uma TV, que era uma exigência dela também, que ela gosta de assistir na hora que está cozinhando. E aqui a gente deu uma repaginada total nessa cristaleira. Ela já tinha essa porta de vidro, mas a gente trocou, obviamente, os acabamentos de fora e os puxadores. E acrescentamos essa iluminação de LED, vindo mais para frente para jogar a luz para trás e dar destaque. Há tantas taças históricas que ela tem de família, que inclusive era do enxoval da mãe dela. São taças que têm mais de 50 anos, então não tinha como a gente perder de evidenciar isso nessa cozinha. Aqui nós temos um armário e uma mesa com rodinhas. Então ela pode deixar duas banquetinhas à disposição. Ela consegue travar também essas rodinhas, dependendo da distância que ela quer dessa mesa. Comem 2 a 3 pessoas aqui numa refeição rápida, tranquilamente.
Essa porta de vidro fosco dá acesso à lavanderia. Aqui ela quis uma lavanderia bem alegre, então a gente usou o revestimento CREA, uma brincadeira de cores mesmo, jogando um tom complementar que é o verde, trazendo cinza novamente, que tem bastante no apartamento, e um pouco de alegria aí, um tom mais delicado com rosa. Então a gente manteve uns elementos bem clássicos aqui, mas reformamos também esse armário nesse tom de verde. Como não tinha entrado esse tom no apartamento ainda, a gente entrou com CREA aqui, então a gente jogou ele nesse armário. Ele foi todo reformado também, os puxadores e o revestimento, que é um verde com suave granilitezinho super delicado, trazendo um pouco de textura também. Nesse lavabo, a gente resolveu fazer uma coisa bem moderna. Ela queria todo em cinza, então a gente brincou com as texturas. Aqui é um revestimento lindo, em losangos, que assemelha assim um pouco de brilho mesmo. Em contraste com o porcelanato polido aqui das paredes, que é em cinza com rajas também. A cuba, a gente fez toda esculpida, que o espaço aqui era bem pequenininho. Mas com aquele tampo que você consegue higienizar tranquilamente a pia, ainda deu espaço para colocar uns acessórios, né? Sabão, uma velinha aqui. Todos os metais em preto, inclusive aqui o interruptor, o detalhe da porta e o porta-toalha aqui embutido. A posição aqui do banheiro a gente inverteu, o vaso ficava exatamente aqui, agora a gente colocou para essa parte aqui do fundo. Repetimos o mesmo revestimento da cozinha e da lavanderia. E claro, como é um lavabo, a gente priorizou usar um ralo oculto. Ninguém nem sabe que tem um ralo aqui. Aqui na sala de jantar, que é totalmente integrada com a sala, a gente já tem ares bem clássicos. Então aqui o chão é todo em taco de madeira, a gente restaurou todo, mantendo ele até um pouquinho escuro assim, que eu achei que ficou bem legal. Um desejo muito grande da moradora era que tivessem essas molduras na parede, que são as boiseries. Futuramente ela está escolhendo alguns quadros que ela tem, então a gente vai escolher uns 2 ou 3 para colocar aqui, que vai ficar muito bom. Ficou muito linda ela enquadrada aqui, a gente deixou esses destaques aqui bem para o quadro. Nessa mesa ela consegue receber 6 pessoas confortavelmente, e quando ela não estiver usando, quando ela estiver sozinha aqui, a gente consegue arrastá-la para cá, tendo uma melhor circulação aqui desse hall. Aqui nesse apartamento, a gente optou por não utilizar forro de gesso, tá na laje mesmo por causa da altura. Então a gente deu um jeitinho de esconder o fio e instalamos aqueles spots, aquele trilho, para fazer uma luz direcionada para valorizar esse buffet e essas peças que a gente tem aqui. Esse espelho lindo em bisotê, inclusive esses itens que ela tem também, como castiçal, alguns copos que a gente mesclou com os copos mais novos. Traz esses ares clássicos, até pelo uso dos puxadores, esse formato orgânico bem legal que a gente tem nesse móvel. Ele escolheu esse lustre aqui que eu achei muito lindo, em tom rosé, que é um tom que a gente não tinha ainda aqui no apartamento, mas eu achei que ficou lindo, contrastando assim um pouco com esse marrom que a gente tem aqui. Aqui nessa sala, a gente mantém a predominância dos tons de cinza, mas a gente faz uma brincadeira com as texturas. Então, eu utilizo aqui o calopsita da Souvenir, enquanto lá é o prata da Souvenir, então uma diferença de tom um pouco pequena, mas já dá um contraste. Eu venho com a moldura, na mesma paginação seguindo essa parede, que combina perfeitamente com o roda-teto que ela já tinha, que a gente destacou em branco. Dou evidência também em alguns objetos com a moldura, para valorizá-los aqui dentro da sala. Mantivemos aqui a utilização desse trilho com spots direcionados, jogando uma luz bem interessante aqui para o painel de TV e uma outra direção aqui para o sofá, mas ao mesmo tempo é uma luz super confortável. Aqui, esse painel é todo feito em porcelanato. Nem parece, as juntas dele são tão discretas que só realmente quem chega muito perto para perceber onde é que está a junção dele. Aqui na varanda, a gente criou um cantinho bem especial para ela. Aqui na varanda, a gente deixou um espaço bem aberto, para ser fácil de circular, já que ela recebe bastante gente. A gente também escolheu alguns móveis soltos, como essas mesinhas, esses puffs, que podem ser utilizados por ela no dia a dia
e também pelas visitas. Para o apartamento ficar todo harmônico, a gente usa uma certa repetição de cores. Então, a gente escolheu aqui usar elementos no azul para repetir aquilo que a gente já tinha na cozinha, tons de cinza, que é o que a gente tem no apartamento todo, e dar uma alegrada com os tons de laranja. Então, vocês podem ver aqui nas cores das almofadas, da poltrona, do puff, dessa mesinha. E essa mesma harmonia de cores é repetida nessa paginação aqui no piso. Esse é o nosso quarto de hóspedes. A gente aproveitou muita coisa, restaurou os móveis que a gente tinha e trouxe aquelas cores que a gente tem pontuadas no apartamento para cá. Aqui eu trouxe um pouco dos elementos e das cores que a gente tem na sala para trazer essa harmonia. Então aqui essa parede eu tenho o mesmo prata e o calopsita, só que agora numa outra proposta, no meia parede. E trazendo a boiserie também novamente, mas aqui dando acabamento, combinando também com esse roda-teto que a gente tem. O mesmo acabamento a gente já tinha na cama e no criado mudo. O que a gente fez? A gente pediu para que tudo fosse pintado novamente nessa cor branco, quase um off-white. Então vocês podem ver que essa moldura é quase o mesmo desenho da moldura que a gente tem, tanto na cabeceira quanto no criado mudo. E esse puxadorzinho dourado aqui super delicado. Essa repetição de cores e acabamento é o que vai trazer harmonia aqui para esse apartamento. Esse armário aqui do quarto, a gente aproveitou ele inteiro, mas a gente modificou ao mesmo tempo. A estrutura dele sempre foi essa, mas aqui era super amarelado, aqui escuro, então a gente mandou pintar ele todo de uma cor mais uniforme, que é esse verde um pouco acinzentado com uma tinta específica. Ficou muito bom e super resistente também. E trocamos os puxadores. A parte de dentro, ele até se mantém escuro, para preservar um pouco a história e o estilo do armário, mas poderia ser pintado de branco também, colocado um LED, se fosse o desejo, mas aqui a gente preferiu dar essa carinha ainda um pouquinho mais retrô para esse quarto, então a gente preferiu manter dessa forma. Aqui nós temos o banheiro principal do apartamento. Novamente eu trago o cinza, texturizado aqui com esses revestimentos horizontais, uma cor cinza quase um fende, combinado aqui com o verde. Então, para não ficar monótono, em alguns ambientes eu usei laranja, outros azuis como na cozinha, e aqui o verde. Verde nas pastilhas, a gente criou também um nicho bacana para colocar os shampoos e os produtos dela. E trouxemos o verde também aqui nesse gabinete do banheiro, combinado com cinza nesses puxadores exclusivos que a gente fez aqui pensado para ela. Então a gente tem duas gavetas pequenas, uma grande para guardar produto que é bem legal, e aqui duas portas. Olha que ideia legal. Aqui a gente criou um nicho vertical, né? Na verdade, para ela poder colocar alguns produtos utilizando a mesma pastilha que a gente tinha usado lá, e as prateleiras também é esse mesmo revestimento que a gente colocou aqui na parede. Aqui nessa bancada, a gente precisou deixar bastante área livre. Era uma exigência dela, porque antes ela tinha um armário super pequeno. Então, como ela mora sozinha, e ela que usa esse banheiro, a gente escolheu essa cuba pequenininha para ela, quadrada, que tem funcionado super bem. Mantivemos aí todos os metais no cromado. E deixamos área livre tanto do lado esquerdo, para ela apoiar uma bandeja, coisas mais fixas, quanto do lado direito, para quando ela estiver se maquiando, fazendo uma escova, utilizando outras coisas aqui no banheiro. E em continuidade, se ela quiser apoiar alguma coisa, ainda continuamos essa bancada cobrindo todo o vaso sanitário. Legal que dá pra gente ver o pouso dos aviões aqui. Aqui nesse apartamento, a gente conseguiu manter os ares clássicos, bastante da história, dos objetos que ela queria. Conseguimos harmonia através das cores, mas ao mesmo tempo o ambiente não ficou monótono, porque cada momento a gente deu destaque para uma cor. Ora laranja, ora verde, ora azul. Eu posso garantir que a proprietária ficou super satisfeita, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. Até o próximo!